Você sabia o que é pacto antinupcial? O pacto antinupcial ou contrato antinupcial é um instrumento jurídico feito antes do casamento, por meio do qual as partes convencionam sobre as regras econômicas e patrimoniais, estabelecendo o regime de bens para o casamento ou fazendo adaptações a um dos regimes de bens previstos em lei. O que se pode pactuar? No pacto antinupcial, que é um negócio jurídico bilateral, os cônjuges podem estipular livremente as regras patrimoniais do casamento, salvo nas hipóteses de separação obrigatória de bens, onde pode-se, por exemplo, optar pela comunhão parcial de bens e excluir a comunicabilidade de determinado patrimônio ou cotas sociais. Pode-se também fundir um regime com outro ou criar novas modalidades. Essa prática é comum? No Brasil, ainda não é muito comum a prática dos pactos antinupciais, assim como não é do testamento. É que estes instrumentos jurídicos trazem consigo a ideia de morte e a dificuldade de se discutir as regras econômicas do casamento. No imaginário popular, a discussão sobre tais regras trazem consigo a ideia de golpe do baú, seja na sua aplicação ou evitação. Porém, este preconceito tem diminuído e a prática aumentado por força das novas configurações familiares. Como se faz um pacto antinupcial? O pacto antinupcial só pode ser feito por meio de uma escritura pública em um cartório de notas, que deve ser levado a um cartório de registro civil, onde se realizará o casamento, que se efetiva com a imprescindível manifestação de vontade das partes, de acordo com o artigo 1653 do nosso Código Civil brasileiro. Quem é interessante fazer esse pacto e quem pode ou não pode fazer. O pacto antinupcial, em regra, qualquer pessoa que se pretenda casar pode fazer. Recomenda-se a celebração desse tipo de contrato, principalmente para aqueles que estarão casando pela segunda vez, em razão de proteção, buscar uma maior proteção à segurança jurídica quanto ao seu patrimônio. Quem não pode fazer são aquelas pessoas maiores de 70 anos de idade ou aquelas que, para casarem, dependem de algum suprimento judicial. Nesse caso, aí vigora o regime da lei, que seria o da separação de bens. Quando o pacto antinupcial surtirá efeito? As convenções ou os pactos antinupciais só surtirão efeito perante terceiros, depois de registrado no cartório de registro dos seus respectivos imóveis, de acordo com o artigo 1657 do Código Civil. A inobservância da forma pública inválida a menção no regime de bens lançada na respectiva certidão de casamento. Em outras palavras, ainda que se mencione outro regime de bens diferente do legal supletivo, ou seja, o comunhão parcial, ele não terá valor algum se não tiver sido feita a escritura pública referente a ele, com sua devida averbação no cartório de registro civil. Quando não se faz o pacto antinupcial, qual será o regime de bens? Quando não se faz o pacto antinupcial, o regime de bens ele é automático, que é o da comunhão parcial. Vale ressaltar ainda que antes do advento da lei de divórcio no Brasil, no ano de 1977, era o comunhão universal de bens. E quando o pacto antinupcial é exigido? A realização é obrigatória sempre que o regime de bens escolhidos não for de comunhão parcial de bens. Veja bem, é necessário elaborar o pacto nas hipóteses de comunhão universal de bens, participação final nos aquestos ou separação total de bens. Se eu fizer um pacto antinupcial e não chegar a me casar, o que é que acontece? Nos termos do artigo 1653 do Código Civil, fica estabelecido que o pacto antinupcial, quando celebrado e não realizado o casamento, ele perde a eficácia. Aí é um documento sem validade jurídica, a não ser que a pessoa, os dois passem a viver em união estável. Então, para a união estável, vigora as regras
estabelecidas lá no pacto antinupcial. Mas se nem vive em união estável, nem chegou a ser celebrado o casamento, o pacto perde os seus efeitos. Quem pode participar do pacto antinupcial? Além dos noivos ou seus representantes, podem terceiros participar de atos de lavratura do pacto antinupcial e fazer doações de bens ao casal. A eficácia de tais liberalidades fica condicionada à ocorrência do casamento, de acordo com o artigo 546 do Código Civil de 2002. Eu posso mudar as questões que foram estabelecidas no acordo pré-nupcial? Sim, claro. A regra é pela imutabilidade, como forma de preservar direito de terceiros e evitar fraudes ou simulações. No entanto, é possível, com exceção, fazer alteração no pacto. Essa modificação só é possível de forma judicial, sendo necessário você procurar um advogado para que o mesmo analise as disposições que o casal deseja alterar, fundamente esse desejo e ingresse com ação para que o juiz analise se não há coação e se nem haverá prejuízo para outra pessoa. Quais os documentos que precisa apresentar para registrar o pacto no cartório? Em primeiro lugar, precisa apresentar o requerimento assinado por um cônjuge com firma reconhecida em que declare o domicílio conjugal nos termos do requerimento, disponibilizado pelo campo em forma de download ou até mesmo requerimento, para que seja apresentado ao pacto antinupcial. Em segundo lugar, precisa da escritura do pacto antinupcial original ou a certidão da escritura emitida pelo tabelião aonde tenha sido lavrada. Precisa também da certidão de casamento original e atualizada, emitida nos últimos 90 dias. Também vai precisar das cópias autenticadas das carteiras de identidade, do CPF, do cônjuge, ou que também consta na matrícula do registro, do imóvel. Não podemos esquecer do requerimento com a firma reconhecida do cônjuge, solicitando a inserção de seus dados na matrícula ou no registro do imóvel. O que colocar no pacto antinupcial? O casal pode livremente estabelecer o conteúdo do pacto antinupcial, desde que suas cláusulas não contrariem a lei, os bons costumes e a ordem pública, ou prejudiquem terceiros. As cláusulas podem tratar de planejamento sucessório, de continuidade de empresas do casal, de testamentos, doações, entre terceiros ou entre o próprio casal, estipular o que quiserem em relação aos seus bens presentes e futuros, questões domésticas de quem irá lavar a louça, quem fará as compras do mês, entre outros. Pode-se estabelecer limites do que pode ser divulgado na internet e indenização no caso de exposição indevida do pet ou do filho, a fixação do período de convivência com o filho ou com o pet, pensão alimentícia para o filho ou para o pet, ou até para o cônjuge. Esses são alguns exemplos de cláusulas que podem vir previstas e estabelecidas no pacto antinupcial. É necessário advogado para o pacto antinupcial? Não é necessário. O pacto poderá ser feito diretamente no cartório utilizando um dos modelos prontos e existentes. Porém, é altamente recomendado que um advogado especialista auxilie na confecção e na orientação das partes, dada a importância do conteúdo, o contexto do casal e os interesses diretos e indiretos. O pacto antinupcial pode continuar válido para futuras relações mesmo após o divórcio? Um contrato de pacto antinupcial é uma espécie de contrato acessório. O contrato de casamento é a espécie principal. Segundo o artigo 92 do Código Civil, preceitua que principal é o bem que existe sobre si, de maneira abstrata ou concreta. Acessório é aquele cuja a existência supõe do principal, vem ligado ao principal. Nisto posto, uma vez não existindo mais o casamento,
resolvendo-se todas as questões referentes ao pacto antinupcial e nada mais sendo devido, o contrato é findo.